Saudações, meus caros. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo para a Divisão Santa Cruz e dessa vez estamos continuando a nossa série de provas de Deus. Peço perdão pelo sumiço com os vídeos, justamente porque andei extremamente atarefado, mas pretendemos agora retornar dentro do possível. Pois bem, dentro dessa série das demonstrações da existência de Deus, começamos então por São Tomás de Aquino, que é o mais famoso. Mas, como eu não gosto de fazer vídeos de assuntos que os outros já trataram, eu detesto ter que repetir coisas que outras pessoas já falaram porque não acrescentem nada no conteúdo, para quem nos acompanha sabe que a intenção desses vídeos é tentar ao menos acrescentar algo de novo. Então, quem viu o primeiro vídeo, que é sobre a primeira via, perceberá que eu tentei dar um aprofundamento bem maior, puxando inclusive para outras análises de vertentes filosóficas próximas da linha aristotélica, para analisar aquela mesma perspectiva, e tentarei fazer a mesma coisa com a segunda via de São Tomás. Então, você que já conhece a segunda via, não seria um desperdício você ficar até o final, porque você vai conhecer de que forma cada mecânica envolvida nela funciona, porque a primeira e a segunda via são absurdamente mais complexas do que parece. Obviamente, como São Tomás ele já parte do escopo e do princípio de que você vai ter o conhecimento aristotélico embutido na sua mente, ele não faz todo o arraigamento geral. Ele passa aqueles princípios de uma forma mais rápida. Então, não se percebe o grau de fundamento pesado que tem naquilo. Mas, com as coisas que trataremos agora, isso vai ficar mais evidente. Pois bem, a primeira via, a segunda via e a terceira via, elas parecem ser uma via idêntica. Parece que todos aqueles elementos que são colocados nela são a mesma coisa. Mas isso não é o caso. Isso se perceberá agora com a segunda via. Pois, como vocês viram, a primeira via é a via do movimento, que todo movente teve um movente anterior e esse movente anterior tem um movente anterior e outro anterior e outro anterior. Isso não pode voltar infinitamente. Logo, tem que haver um movente primeiro que não foi movido por outro, que é o movente imóvel, o primeiro motor, que é Deus. Essa é a primeira via de São Tomás que nós aprofundamos no primeiro vídeo. A segunda via é a via da causa eficiente, que ela comenta o seguinte: tudo aquilo que existe tem uma causa anterior. E essa causa anterior vai ter uma causa anterior, e isso vai voltar e não pode voltar infinitamente, logo tem que ter uma causa não causada. Então nós pensamos, poxa, mas a causa não causada, isto que você está me dizendo que é o elemento, o argumento da segunda via, ele não é a mesma coisa que o da primeira via, só mudou o nome? Um é movimento e outro é causa? Esta que é a questão que iremos tratar. Não é. Na verdade, tem uma diferenciação muito grande nisso. A linha argumentativa, dentro da dialética dela, ela é esteticamente igual, ou muito parecida, muito semelhante. Mas o significado dos elementos é totalmente diverso. E não se contradizem, eles se concatenam, inclusive. A segunda via não só é outra via de demonstração divina, como ela aprimora e complementa a primeira. Pois bem, diferença entre causa e movimento. O movimento, como demonstramos, ele é a mudança. Ele não é apenas o deslocamento de um objeto, não é disso que falamos. Mas, por exemplo, o crescimento de uma árvore é uma espécie de movimento. A degradação de uma matéria ou o aprimoramento dela também é uma forma de movimento. Toda a modificação que ocorre dentro da matéria, seja o movimento de uma partícula para outra, seja alteração, transformação, chamamos de movimento. Então, assim sendo, podemos deduzir que existe movimento dentro de uma matéria a partir do momento em que você, ao olhar um objeto, você sabe que ele não esteve sempre lá naquela forma. Se você olha para um prato, você sabe que ele não esteve sempre lá na sua mesa. Existiu algum momento anterior onde ele não estava lá, e existiu um momento anterior onde ele foi fabricado, e um momento anterior onde os recursos que fabricaram este prato estavam em seu ambiente natural, e existiu o momento em que esse ambiente natural foi formado, e isso volta infinitamente. Essa é a via do movimento. Porém, na via da causa eficiente, temos que entender o que é a causa. A causa não é aquilo que gera a coisa? E o que gera a coisa não é o movimento? Veja, o movimento ele pode sim servir para gerar uma coisa, mas ele não é uma causa. Ele não chega a ser uma causa. Para entender as causas,
vamos ter que voltar para Aristóteles. E é então que falaremos da causa material, da causa eficiente, da causa formal e da causa final. Pois bem, como a gente pode entender o conceito de causa de uma forma clara, que não soe muito abstrata e que qualquer um consiga entender? Bem, vamos voltar para aquele mesmo princípio que a gente usou de análise quando a gente analisou o movimento. Então você pode fazer isso escolhendo algum objeto ao seu redor. Eu vou imaginar uma cadeira porque é o objeto mais comum que eu uso para qualquer tipo de exemplo. Observando essa cadeira, a gente tem que analisar, a gente pode analisá-la por dois pontos de vista. A gente pode analisar como ela foi feita, né? O que levou ela a estar lá, que é toda a análise do movimento. Ou eu posso analisar um conceito ainda maior, né, que digamos que chega a ser cósmico. O que mantém a cadeira na existência? Certa vez eu debati com um fisicista e esse fisicista ele afirmava o seguinte: não, olha, se a coisa está lá, ela é subsistente por si mesma e acabou. Se a coisa existe, ela existe e pronto. Não tem o que questionar em torno disso. Mas será que essa análise ele é realmente coerente? Será que uma análise tão simplório de se a coisa está na realidade, ela simplesmente existe por si mesma e pronto, é uma análise que realmente preza pela verdade e tem algum amor por ela? Isso é o que veremos. Para afirmar que o objeto subsiste por si mesmo, primeiro vamos analisar qual que é o objeto. É a cadeira, certo? O que nós concebemos por cadeira? Quando falamos cadeira, estamos nos intencionando a uma determinada coordenada específica, né? A que eu estou coordenando aqui é uma cadeira de madeira quadrada de tal forma, tal formato e tais dimensões. Tudo aquilo na realidade que se enquadrar com isso é essa cadeira de madeira. Correto? Pois bem, o fisicista que observar a cadeira, ele não poderá negar um fato extremamente alarmante nessa cadeira, que é um fato que também está evidente na via do movimento, que é, ela não esteve sempre lá, ou ela esteve. Existe uma coisa chamada cadeira que magicamente existe na natureza. E mesmo se existir na natureza, também não vai responder a pergunta e vocês entenderão o porquê. Esta cadeira, existe alguma coisa que mantém ela na existência. Primeiramente, a matéria dela. A matéria dela é uma das realidades da cadeira. Como que você vai configurar aquilo que você chama de cadeira se você não tiver a matéria que forma ela? Isso é o que chamamos de causa material. Certo? É a matéria da coisa. Perceba, não estou falando de movimento, que a matéria se moveu e se moldou, estou falando. A causa direta dela é a matéria dela. Certo? Isso é a causa material. Mas também a gente pode analisar mais fundo disso, né? Pois afinal, o que fez com que esta matéria se ordenasse dentro dessa configuração que gerou a cadeira? Alguma coisa fez, ela não esteve sempre lá. Esta coisa que a causou, seja essa coisa um ser intelectual ou não, chamamos de causa eficiente, porque efetivamente ela fez a coisa. A coisa foi feita. A cadeira ela foi feita. Mas também podemos dizer o mesmo dos entes naturais. Porque a árvore que existe, né, alguns podem objetar dizendo, ela não foi feita por um humano, logo o argumento foi anulado. Não precisa ser feita por um humano. Pois a árvore que cresceu, algo teve que plantá-la. Qual foi a causa direta da madeira, né? O que fez a madeira? O que fez a madeira foram os elementos subjacentes dentro da semente para que ela se movesse para aquilo. Como assim? Bem, todas as coisas elas têm uma natureza para a qual elas se movem. E essa natureza ela é específica, ela não é variada. Esse é um conceito que eu considero um pouco denso, mas ele é possível de se aprender. Por exemplo, de todas as coisas possíveis que tem potência que eu posso fazer com uma pedra, né? Eu posso jogá-la por uma parede, ela pode quebrar algum objeto e tudo mais, mas eu não posso transformá-la em água. Ela não vai virar água com as operações que ela pode fazer, né? Sabe, a partir dela mesma, ela não tem essa capacidade natural.
Todas as coisas elas têm uma natureza para a qual elas podem vir. Dentro dessa natureza, né, no caso que eu estou dando da árvore, algo fez a árvore. Né? Assim como, por exemplo, a erosão feita nas montanhas é feita pelo vento, pela chuva, pelas causas naturais. Até mesmo dentro de uma visão onde a pessoa queira, por exemplo, negar a Deus, ela tem que admitir que existe uma causa eficiente. Mas, né, não existe apenas a matéria e não existe apenas aquilo que fez a coisa. Existe a forma. Mas o que é a forma? Formato quer dizer em formato de estrela? Forma é a configuração exata daquela coisa. Se uma coisa veio existir de certa forma, né, de uma maneira, existia a forma para que aquela coisa viesse a vir, senão não tem como. É praticamente questão de determinar que se uma coisa vem a ser de um modo, né, não é que, digamos, determinado no futuro, mas está dentro da consciência divina, assim digamos, que aquilo vai vir a ser daquela forma. Mas, como estamos demonstrando Deus, não podemos partir diretamente de que ele existe, porque a ideia final é chegar na existência dele, né, na realidade de Deus, até o final desse vídeo. Nos satisfaçamos por enquanto, né, nos satisfaçamos com a ideia de que a causa formal é a forma que vai vir a ser da coisa, né, a forma que a coisa já tem. Se uma árvore tem determinada configuração, existe aquela configuração para aquela coisa. E essas formas existem maior e menor. Existem coisas mais e menos semelhantes a uma árvore, coisas mais e menos semelhantes a uma caneta. E por aí vai. Todas as coisas que existem dentro da realidade existem um grau de maior semelhança ou de semelhança, que configuram uma forma. Então, percebam, de um mesmo objeto, você percebeu que, para causas dele existir, você precisa de uma matéria, você precisa de uma coisa que a fez, e você precisa de uma coisa que lhe dê forma. Se você negar que aquela coisa possui forma, você tem que negar que ela tem aquela configuração, o que é uma contradição, é absurdo. Se você negar que aquela coisa foi feita por algo, né, você está afirmando que aquela coisa sempre existiu e causou todas as outras. Eu não posso afirmar de uma caneta, nem posso afirmar isso de uma mesa, nem de uma pedra, nem de qualquer ente material que exista no universo. Você pode se esforçar muito para isso. Nem do átomo você conseguirá dizer isso. Então é contraditória essa afirmativa. Da mesma forma, se eu negar que a mesa, né, a madeira, qualquer material venha a ser por meio de sua matéria, né, afirmar que não venha a ser por meio de sua matéria, eu também estou caindo em contradição. Então, não é possível negar essas afirmações, pelo próprio princípio de não contradição. Isso é um dado cabal, fatal. Não é refutável. Ora, temos ainda uma última causa, que é a que fecha todas essas causas da realidade, que é a causa final. Tudo aquilo que existe na realidade caminha para um fim. Tudo aquilo que ocorre com uma intenção de ir para alguma direção. Ora, então nós pensar, poxa, mas como que isso vai se aplicar a algo que não é material? Quer dizer que a pedra que caiu, ela tinha alguma intenção, alguma finalidade, né? A pedra, a cadeira, ela tem uma finalidade. Não em si a cadeira, não em si a pedra, mas a coisa que a gera sempre vai ter uma finalidade, né? Por exemplo, no caso do ser humano, não é difícil a gente entender qual que é a causa, né? A causa final da cadeira, que é a finalidade atribuída a ela. Uma das coisas que levou ela a existir é queremos um lugar para a gente poder sentar para ler, sentar para tomar um café. Isso não é difícil de entender, né? Ele constrói com essa intenção. Ou, no caso do marceneiro, ele constrói com a intenção final não tanto de usufruir, mas de vender aquela cadeira. É muito simples entender a causa final que levou aquela coisa a se concretizar naquela forma, a se cristalizar naquilo, né, para que pudesse existir. Mas temos que analisar, porém, também uma coisa que poderia ser uma possível objeção. E as coisas imateriais? O que eu posso dizer de uma árvore? Qual foi a coisa que, numa intenção, construiu a árvore? Eu poderia dizer que é Deus, mas como pretendemos provar Deus apenas no final, eu não posso me adiantar com isso. O que eu poderia objetar, então? Ora, como foi dito anteriormente, a natureza das coisas é aquilo para o qual a coisa naturalmente tende, aquilo que move a coisa a vir a agir.
existe dentro da propriedade da matéria algo que faz com que ela venha a se comportar de determinada maneira, porque dentro do universo existem leis. Ele funciona com regras. Não é anárquico o fundamento do movimento das coisas, nem das sentenças cósmicas. Como eu disse, uma pedra ela não toca música, né? Ao menos música no sentido instrumental. Se eu bater ela, ela vai fazer som, né? Mas aquela proporção, aquela forma que eu estou me referindo por música, ela não produz. Ela não reproduz o barulho de violino que eu estou imaginando. Ela tem um conjunto de regras que ela obedece. Então, tudo aquilo que esta pedra vir a aferir a outros objetos, como por exemplo, se eu jogo ela numa porta e a propriedade física dela afunda a porta, quebra a porta, então eu posso dizer que uma das causas finais dela é exatamente aquela propriedade que ela pode auferir a algo, né? É uma coisa que ela pode agregar a algo. Então, enxerguem a causa final de um objeto material para outro de uma forma distinta, né? Mas ainda assim, ainda parece um pouco incompleto o conceito de causa final, porque ele só se completa perfeitamente quando colocamos Deus no jogo, né? Ele pode ser compreendido sem a noção divina, mas com a noção divina ele vai se fechar por completo, né? E vamos fazer isso de que maneira? Se o objeto ele tem causa, ele tem uma coisa que o causou, então podemos analisar isso por todas essas causas diferentes que, no final, juntamos todas elas no mesmo ente. Então você pode pegar o objeto que você imaginou, você pode fazer esse exercício, e você vai perceber o seguinte: causa material, né? A matéria que o compõe, ela não pode vir do nada. Se ela foi causada por uma matéria anterior que a compõe, então essa matéria que a compõe também tem que ter uma matéria anterior. Por quê? Porque ela tem que possuir uma matéria anterior. Porque se ela não possuiu uma matéria anterior que a constitui, então você está falando que ela não tem causa material. Mas se ela não tem causa material, a gente cai em contradição, como a gente afirmou anteriormente. Eu não posso afirmar de nenhum ente físico que ele não tem causa material. Então, alguma coisa tem que regredir infinitamente dentro da lógica das causas materiais. E como não é possível regredir infinitamente, porque isso é absurdo, né? E quem quiser ver em detalhes isso, vá ao primeiro vídeo. Então, é mais que evidente que tem que haver uma causa primeira, que causou essas causas materiais. E essa causa não pode ser material porque gerou a matéria. Então temos uma causa imaterial e causada. Ora, também temos agora que analisar a causa eficiente. O que fez a coisa? Bem, a causa eficiente vai seguir o mesmo rumo. Aquilo que gerou a coisa, se foi o ser humano, algo gerou também as propriedades anteriores e isso volta infinitamente dentro da escala dos moventes, né? Porque se uma coisa que fez outra, teve outra que a fez anteriormente, e isso volta, se eu usar o caso do ser humano, vai voltar dentro de todo o gênero humano, dentro de toda a genética humana anteriormente, todos os ancestrais, até voltar para o Éden. Então, se o indivíduo acreditar em Éden, estou aqui falando, né, por questão de força também linguística. Então, novamente, vamos cair na questão da infinidade. Não é possível que regride infinitamente. Então, existe uma causa que causou a causa eficiente, que é a causa eficiente suprema, né? É o feitor de todas as coisas, né? Novamente, voltamos para a mesma causa encausada. E essa mesma causa encausada da causa eficiente é a mesma da causa material também. Porque quando você faz a coisa na matéria, é uma causa eficiente na matéria que também é uma causa material. Percebam como todas elas se concatenam. Elas não se contradizem, elas se auxiliam dentro da construção do universo. Com respeito à causa formal, a forma da coisa, a forma como a coisa vai vir a ser. Bem, toda a estrutura do que vai vir a ser, ela tem que estar na mente do arquiteto. E estando na mente do arquiteto a forma da casa que ele vai construir, tudo aquilo que vai agregar um fim a uma coisa, vai causar elas, e o fim também é uma causa, né? Ele precisa ter a estrutura pronta. Então, todas as formas
elas também precisam de uma coisa que gere essa forma. Então, novamente, regredimos, fazemos o mesmo processo de regressão. Tem que existir uma causa formal. Porém, essa causa formal é bem mais direta que as outras causas. Essa causa formal é uma causa incausada. Novamente, fazemos o mesmo processo com a causa final, que é a intenção final. Intenção final do objeto. Todo objeto é feito com uma intenção. Alguma coisa racional, né, ou não racional o move. Isso vai regredir ao infinito e vai haver um causado incausado que causou todas as finalidades em cada coisa. Então, no final, você chega à conclusão de que esta causa primeira que gera a intenção de tudo. Né? Agora, caso você queira saber se essa intenção da causa primeira é racional ou não, eu já aviso. É racional, é inteligente. Deus é inteligente. A prova de que Deus é inteligente está no primeiro vídeo. Né? Se eu não me engano. Né? Não me recordo agora se eu havia feito. Mas, se não foi demonstrado, posteriormente vai ser demonstrado. Caso queira, você tem no vídeo, por exemplo, sobre a existência de Deus, a explicação detalhada de por que o primeiro motor é racional. Pois bem, essas são as 4 causas, esta é a causa eficiente, é dessa forma que ela funciona, e esse é o grau de profundidade que ela tem. Isso é tudo que ela abrange. Assim sendo, essa é a segunda via de São Tomás de Aquino. Assim, a nossa demonstração sobre a existência de Deus, que antes mostrava apenas como o movimento de todas as coisas é causado por um primeiro motor, agora temos um primeiro causador, que se identifica com o primeiro motor. Porque como a causa incausada não gerou outra, o primeiro motor não é movido, mas move, ontologicamente eles têm a mesma essência, né? Eles se referem ao mesmo objeto. E como demonstramos, né? Deus é aquele cujo qual não há maior, aquele que tudo rege. Este princípio de causa incausada, de primeiro motor, ele rege todo o universo. Não há algo maior que ele e tudo que existe, existe por meio dele. Isto, meus caros, é Deus. Assim, está provado por um segundo caminho a existência de Deus. Né? Ou melhor dizendo, a realidade dele, né? Porque ex sistere é aquilo que procede de. Mas eu vou começar a usar mais a palavra existência por questão de praticidade, né? E também porque não é errado dizer que Deus existe dele mesmo, já que ele é uma causa dele mesmo. Pois bem, fiquem com Deus, fiquem com Maria, rezem muito, vão em paz. Espero ter conseguido auxiliar vocês, né, aqueles que têm dificuldade talvez para entender as vias, e quem sabe, né, aquele que não crê em Deus, mas que está buscando se aprofundar mais sobre a questão do próprio. Né? Vou em paz. Adeus.